neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Grande é seu nome, maravilhoso, bendito nome, Jesus, Senhor, Rei poderoso és, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor, é o grande pastor, a rocha dos séculos, onipotente és. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor. Grande é seu nome, Deus poderoso, de amor infindo, Jesus, Senhor, meu Pai celeste, Jesus, meu mestre, maravilhoso, Jesus, Senhor. Reverenciai-o, amai seu nome, maravilhoso, Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Ouvintes, nós temos as Escrituras abertas no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 26, onde acabamos de citar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que coisa preciosa! Que segurança! Sabermos que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Daqui então, nós conhecermos, entendermos pela luz do próprio Deus o que é o corpo de Jesus Cristo. Nunca pode o Espírito Santo mostrar alguma coisa para um membro do seu corpo de uma forma e mostrar para outro membro do seu corpo já de outra forma diferente. Isto é uma contradição. É um paradoxo, o que quer dizer um contraste. São Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E por isso, como membros deste corpo de Cristo, nós agimos sob a orientação desta mente, que não pode falhar. Então, para esse corpo, é bom nós falarmos que é tempo de falar consigo mesmo. Assim diz o Senhor. É tempo deste corpo ser dirigido pelo Espírito Santo, ser ensinado pelo Espírito Santo, que não usa simplesmente a mensagem de Lutero mais. O Espírito Santo usa a mensagem de Lutero ainda, mas simplesmente para mostrar para o pecador que a salvação é de graça. O Espírito Santo usa, na verdade, a mensagem de Wesley ainda, aquela partícula, mas simplesmente para mostrar que sem santificação não podemos ver a Deus. O Espírito Santo usa, na verdade, também os dons espirituais. Mas para quê? Para que, com eles, sejamos mais agradecidos ao Senhor e procuremos o caminho mais excelente. Oh, amados, aqui está o tempo de falar consigo mesmo. Assim diz o Senhor. Em cada passo da vida, o homem, a mulher, a criança, pode ter o toque divino. O assim diz o Senhor não vem propriamente de uma vontade nossa, de um desejo do nosso coração, mas vem pela perfeita vontade de Deus. São coisas que nós, na maioria das vezes, não estamos desejando. E aquilo vem pela providência divina, pela vontade perfeita de Deus. Porque Deus atende, na verdade, os desejos, as inspirações dos corações. Isto não quer dizer que seja a perfeita vontade de Deus. De maneira alguma. Ele concede o desejo do coração das pessoas. Mas estamos falando sobre aquilo que a pessoa nem está pensando. E que, de um certo modo, aquela decisão de Deus não agrada a si mesmo. Isto é, não agrada a carne. Vem até às vezes chocando com a nossa carne. Mas é o assim diz o Senhor.
Então ele fala ao seu coração, moça. Ele fala ao seu coração, rapaz. Senhora, meu irmão, ele fala ao seu coração. Ele te instrui no que é bom e no que é mal. Naquilo que é o bem e naquilo que é o mal. Para que você assim possa aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Então é tempo daquela unção que São João faz referência dela na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ora, São João está falando de alguma coisa muito profunda, que não há necessidade de que alguém te ensine como você deve se vestir como mulher. Não há necessidade de que alguém te ensine, te obrigue a não cortar seu cabelo como uma mulher que você é. Não há necessidade de legalismo algum na igreja. Não há necessidade de legalismo nos diáconos para impor a ordem da igreja. Não há necessidade alguma de legalismo no pastor, porque a lei mata, mas a graça dá vida. Se esta igreja, se este crente, se esta crente tem de fato recebido esta unção do Espírito Santo, tem recebido de fato esse Espírito, esse Consolador, que o Pai enviaria em nome de Jesus Cristo. Isto quer dizer que ele não viria com outro nome, mas com o mesmo nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não foi por imposição que Sara foi o que ela foi. Não foi por uma imposição que Rebeca foi aquilo que ela foi. Não foi por imposição que as santas mulheres deixaram este exemplo citado por São Pedro em sua primeira carta, capítulo 3. Mas sim pelo Espírito que estava sobre elas. Não é por imposição que a mulher está obedecendo o mundo e essa moda vulgar de hoje, mas é por causa do Espírito que está sobre ela. E a mesma coisa acontece com a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela imposição de pastor, não é pela imposição do marido, não é pela imposição do diácono, da igreja, mas é pelo Espírito que está sobre ela, é pelo Espírito que está nela, é pelo Espírito que está nessa moça que ela tem proposto em seu coração ser pura, santa, apresentando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é por imposição, mas pelo Espírito, diz o Senhor, que esse rapaz tem proposto, como Daniel, não se misturar e não se alimentar das iguarias que alimentam a mocidade, a paixão da mocidade de hoje, mas sim pelo Espírito Santo que ele tem recebido, o Espírito da mensagem do dia. Então o Espírito Santo não te ensina somente a mensagem de Lutero, nem tampouco somente a mensagem de Wesley, muito menos Pentecostes,
Mas ele vai mais adiante. Ele vai no que é excelente, na mensagem que ele tem trazido neste dia, através de seu profeta. Ó, meus ouvintes, é tempo de ter consigo mesmo o assim diz o Senhor. É tempo de confiar na palavra de Deus dentro de si mesmo, dentro do seu coração. Não confiar nela propriamente no papel, mas se o Espírito que escreveu estas Escrituras está em você, então você confia nas Escrituras dentro de você. Você age pelo que está dentro de você. Você age pelo que o Espírito Santo tem escrito nas tábuas do seu coração. Isto é que gera o verdadeiro corpo de Cristo, que não tem em si nenhuma contenda, que não tem em si nenhum choque, que não tem em si nenhuma controvérsia. Este corpo confia no assim diz o Senhor. Não propriamente no assim diz o fulano, ou o ciclano, o pastor ou o bispo, seja quem for, não naquilo que diz o cientista. Este corpo não crê propriamente no que diz o filósofo tal, mas este corpo vive e se dirige pelo que assim diz o Senhor. Mas não mais propriamente do lado de fora, bem entendido. Eu simplesmente, como pregador, só posso ser usado pelo Espírito Santo, se é que estou sendo usado legitimamente, para introduzir, para transferir esta palavra para o seu coração. Porque o Espírito Santo usa homens para isso. Mas não queira, sob o regimento de um homem, sob os pensamentos de um homem, mas se aquele Espírito que Deus tem te dado testifica dentro de você que isto é assim, diz o Senhor, então abra o teu coração. Deixa que isto se anime, se arraigue dentro de você e passe a viver por isto que o Espírito Santo tem lhe ensinado. Tem chegado a hora de saber algo que o mundo não sabe, que as denominações não sabem, que os pastores não sabem de um modo geral, e quem sabe nem mesmo o seu próprio pastor sabe. Isto é uma grande verdade. Mesmo estando dentro da mensagem, sob um legalismo da mensagem, sob uma imposição, mas algo lá dentro do seu coração confere com as Escrituras e com a mensagem que aquilo só pode operar em sua vida se for assim, diz o Senhor, dentro de você. Os 3 pastores lá em Belém sabiam uma coisa que o mundo não sabia. Isto não te sacode? Os 3 pastores lá em Belém passaram por todas as catedrais, passaram por todo o sistema religioso, passaram pela hierarquia religiosa do dia, porque eles sabiam uma coisa que a hierarquia não sabia. Eles tinham recebido da parte de Deus, pela providência perfeita de Deus, lá no campo enquanto pastoreavam suas ovelhas, a verdadeira revelação e, mais do que isso, esta revelação os guiou até onde estava Deus, no lugar mais simples que se podia existir naquela cidade. Estava na manjedoura. Maria sabia algo de si mesma que o mundo não sabia, nem seu próprio marido sabia.
a ponto de intentar secretamente em seu coração de deixá-la, de afastar-se dela sem precisar de usar difamação. Mas, amados, veja, nem ele sabia o que ela sabia. É tempo de saber algo de si mesmo que seu pai não sabe, que seu marido não sabe, que sua esposa não sabe, o mundo não sabe, seus companheiros não sabem. É tempo de saber algo de si mesmo, o que está dentro de si, da parte de Deus, que ninguém sabe, ninguém pode conhecer, a menos que tenha a mesma coisa, a menos que seja ensinado pelo mesmo Espírito. Se somos ensinados pelo mesmo Espírito, nós não chocamos uns com os outros. Nós não estaremos nunca em choque, não estaremos nunca em controvérsia. Nós estaremos submissos uns aos outros, não aos caprichos uns dos outros, mas sim à palavra de Deus. Sim, a esse Espírito que nos conduz sob o verdadeiro sistema de Deus, como ele fez com Moisés. Diz o profeta desta era, ele faz o mesmo agora. Ele diz: estabeleça um sistema de Deus. Sim, amados, é tempo de viver como filho. Se de fato você é um filho, se de fato somos filhos, é tempo de vivermos como filhos, tendo autoridade de filhos, obediência de filhos, amizade de filhos, companheirismo de filhos, submissão de filhos. Foi isto que exaltou o Filho de Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Conforme ele mesmo afirma em São João capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ora, que do Pai? Pai de quem está ouvindo? Deus corrige, Deus açoita aquele a quem toma por filho e enquadra nesse seu sistema que o Espírito Santo tem fundado, tem estabelecido. O mundo tem o seu sistema, está girando em torno do seu sistema religioso. Satanás tem estabelecido o seu sistema e todos os sistemas cairão nele. Será somente um sistema, ele terá a sua unidade. É tempo dessas nuvens se ajuntarem e formarem a sua unidade. Mas, por outro lado, Deus está operando a mesma coisa. E oxalá que todos nós pudéssemos ver, sermos ensinados por esse mesmo Espírito. Sobre esse sistema, o corpo é um sistema ósseo, é um sistema cardíaco, é um sistema cerebral, é um sistema sanguíneo, e isto deve estar em perfeita harmonia, um membro sujeito ao outro, e todos os membros sujeitos ao Espírito. Oh, que Deus nesta hora possa consolar, porque esse é o Espírito Santo Consolador. É a própria pessoa de Cristo em você, morando em sua igreja, e não há maior consolo hoje senão ser ensinado no que deve fazer, como se portar, os próximos passos a serem dados, até mesmo nas mínimas coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha desse Consolador, que ensina todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte,
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para te iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi
e a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás tu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Nós temos estas escrituras citadas, registradas na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 6 ao verso 8. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ouvintes, estas escrituras nos convidam, nos intimam a fazermos uma análise à luz do Espírito Santo, uma autocrítica sobre aquilo que rege a nossa fé. Por que não sermos mais objetivos sobre qual a disciplina que recebemos, qual a doutrina que temos? Sem dúvida alguma, a única doutrina sobre a qual nós podemos edificar a nossa fé como verdadeira igreja de Jesus Cristo é a doutrina dos apóstolos. E doutrina oferece justamente para o crente a maneira de crer, como crer. Nós sabemos que muitas pessoas estão na verdadeira doutrina, tendo espíritos errados. Isto é uma lástima, é uma tristeza. Você pode pensar que quem aceita a sã doutrina é somente pessoas de espíritos corretos, mas isto não é verdade. Há pessoas de espíritos errados que aceitam a sã doutrina, que aceitam a disciplina de Deus, mas nem por isso elas são filhas de Deus. A doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles pregaram justamente aquilo que Jesus Cristo ensinou a eles. Eles ensinaram de forma tal que não pôde caber outra coisa entre aquilo que eles ensinaram e a igreja. A pirâmide nos fala disto, que é uma pedra sobre outra pedra, e não cabe nada entre aquela pedra. E isto é uma construção do edifício de Deus. Agora, Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, isto é, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nesse instante nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes para aquele que é realmente filho de Deus e que Deus lhe trata com uma correção, uma disciplina interna em seu coração. Você algum dia já foi disciplinado pelo Espírito Santo? Algum dia você já chorou e já se desesperou, não com Satanás lhe acusando a sua mente? O Espírito Santo não é acusador. Mas algum dia você já encontrou-se como que sozinho no mundo e nada te servindo, nada, absolutamente nada, e você então sendo disciplinado pelo Espírito Santo por causa de palavras descaridosas, por causa de espíritos de contendas, por causa de fingimento, por causa de egoísmo, por causa de qualquer obra da carne. Você já caiu alguma vez em si e constatou pelo Espírito Santo, dentro de si mesmo, que você tem errado? Ora, esta experiência é maravilhosa. Isto é Deus disciplinando seus filhos. Quando esta mulher cai em si e põe suas mãos no rosto e chora de vergonha o seu estado, e chora de vergonha da maneira que tem se apresentado diante dos homens. Quando este homem põe as suas mãos no rosto e chora envergonhado de seus pecados, de suas mentiras, de seus adultérios, de suas hipocrisias para com sua família, para com sua esposa, então agora é Deus disciplinando aquele coração e dizendo: você está errado, mas agora aqui está o sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem esse ministério de convencer o pecador do pecado, mostrar para ele que ele é pecador. Mas o Espírito Santo não faz isto para dizer apenas: você está perdido. O Espírito Santo, ele não é um tutor, ele não é um Deus que corrige e mostra o erro para dizer: agora você está perdido, agora você não tem mais salvação, agora você está sem solução, você não tem solução para a sua vida. Não. O Espírito Santo nunca tenta mostrar o erro de alguém simplesmente para humilhá-lo diante dos outros, simplesmente para desmoralizá-lo. O Espírito Santo não faz isso. Quando o Espírito Santo, Jesus Cristo, é introduzido no coração do homem, ou quando o Espírito Santo está usando alguém para exortar, para corrigir a outra pessoa, ele, aquela pessoa que está sendo usada, não o faz para sair vitoriosa sobre aquela outra, não o faz para humilhar aquela outra pessoa, mas o faz para levantá-la no espírito, e não conclui a coisa de uma forma tal que aquela pessoa penitente esteja perdida. Não. O Espírito Santo se põe de pé para avisar ao povo, para mostrar aos homens, para mostrar às mulheres os seus erros e mostrar-lhes também um caminho melhor, mostrar-lhes a via de escape, mostrar-lhes a via de salvação, mostrar-lhes o caminho do arrependimento. Na verdade, o Espírito Santo estava em Pedro. E o que disse São Pedro em Atos dos Apóstolos, quando
ele estava diante daquelas pessoas que crucificaram a Cristo. Na verdade, São Pedro disse para eles: vocês mataram, vocês crucificaram. Ele disse em Atos 3, versículo 14: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro mostrou o pecado daquela gente. Ele estava cheio do Espírito Santo. E um homem, um pregador que está cheio do Espírito Santo, ele mostra o pecado, amando o pecador. Há uma diferença, há uma coisa que muitos não entendem. Quando o pecado está sendo combatido, eles pensam que são as pessoas que estão sendo combatidas. Mas não. O Espírito Santo não combate as pessoas. O Espírito Santo combate o pecado. E combatendo o pecado, às vezes o pecador se sente ferido, se sente ofendido. Mas que Pedro disse em Atos 3,15, continuando a leitura: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro estava pregando a Jesus Cristo, não a si mesmo. Um verdadeiro pregador nunca prega a si mesmo para o povo, nunca mostra-se a si mesmo. Ele mostra a Cristo. Na verdade, ele tem que ser convicto, ele tem que ter certeza, ele tem que ter convicção de que está apresentando a solução, que ele está com a verdade. Mas ele não é um petulante, ele não é um arrogante, ele não é um egoísta. Ele é um homem que tem a chave na mão. Então Pedro, depois de curar aquele aleijado, no nome do Senhor Jesus Cristo, mostrou estas coisas para aquele povo que estava olhando para ele, como se ele fosse alguma coisa. Em outras palavras, Pedro disse: não olhem para mim, olhem para este que está em mim, olhem para o meu ministério, deixe-me de lado. Enquanto você está olhando para a pessoa, você elogia a pessoa, você engrandece a pessoa. Mas amanhã, é lógico, diz o profeta de Deus, essa pessoa vai falhar. E a primeira coisa que vai acontecer é que você que tanto elogiou, vai agora se escandalizar com aquela pessoa. Isso porque você não soube como dar a rosa. O profeta de Deus disse: eu prefiro dar uma rosa para o nosso pastor, irmão Neville, enquanto ele está vivo, do que um buquê de rosa depois que ele morrer. Mas ele sabia por que ele estava e como e a quem ele estava elogiando, quando disse que Deus fez aquele homem e perdeu a forma. Agora, eu tenho encontrado pessoas que dizem declaradamente que aquele homem a quem o profeta de Deus elogiou tanto ficou paralítico porque foi desobediente, por causa de suas falhas. Oh, que coisa diferente! Então Pedro disse: por que você está olhando? Vocês estão olhando para nós. Agora, há pouco atrás, Pedro disse para o coxo: olhe para nós. E daqui a pouco ele disse: não olhem para nós. Oh, por que olhais tanto para nós? Atos 3, versículo 12. Então mostrou que eles eram homicidas. Mostrou que eles haviam matado o príncipe da vida. Mostrou que eles haviam crucificado, sangrado o Messias. E isso para eles, se referindo ao Messias, seria o maior pecado. Seria a maior condenação. Então Pedro se pôs ali com tanta verdade, mas logo ele mostrou o caminho, a via de escape para aqueles homicidas. Ele disse em Atos 3, verso 18: mas Deus assim cumpriu
o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Mas aqui está o caminho, aqui está a solução. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Taxou-os de homicidas, mostrou que eles haviam preferido um salteador, preferido a um falso, preferido a um homicida, e crucificado a Cristo, mas logo apresentou o remédio. Ainda há solução para você, que tem crucificado a palavra de Deus, que tem traspassado a mensagem. Ainda há solução para você, que tem caído em pecado. Estou falando de sua salvação. Pedro está falando da salvação de homens que preferiram um homicida no lugar do Messias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ali estava uma exortação dura, ali estava uma disciplina, que somente os filhos teriam seus corações compungidos. Voltando a Atos capítulo 2, verso 37, a palavra diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Mais uma vez vem a resposta, vem a doutrina, vem a disciplina, vem o método correto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, meus amados, veja só, o homem que tinha as chaves do reino dos céus nas mãos, entregando para o povo, mostrando para o povo o verdadeiro caminho dos verdadeiros filhos de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Esta ordem é agora para você que está com seu coração compungido pela disciplina de Deus. Agora, neste século, quando esta mensagem viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra as juntas e medulas de sua alma, lá nas entranhas, lá no íntimo do seu coração, onde houve tantos pensamentos maus, onde aninharam-se tantas doutrinas tradicionais. Isso penetra ali, fazendo a limpeza que Jesus fez no templo, purificando este templo. E a primeira coisa que acontece é disponibilidade, é fazer o que o apóstolo diz. Compunge o seu coração nesta hora, filha. Compunge neste instante o seu coração, ó filho, filho de Deus. E a resposta está aqui. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Esta é a mesma mensagem de Pedro, esta é a mesma mensagem de Paulo em Atos 19. Esse é o mesmo batismo de Mateus 28, 19. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser usado no batismo do Filho de Deus, porque o Filho leva o nome do Pai, a esposa leva o nome do esposo. Agora Deus está tratando contigo, porque você é uma filha, porque você é um filho, e nesse instante o seu coração está compungido, e você não pode resistir ao Espírito Santo. Você não tem forças. Agora a coisa está diferente. Você não tinha forças para resistir ao diabo, mas tinha força para resistir ao Espírito Santo. Você não tinha força para resistir à moda, à cobiça, ao adultério, mas tinha força para resistir à palavra de Deus. Mas agora a coisa está invertida. Você perdeu as forças para resistir ao Espírito Santo, e você está rendido nesse instante, com suas mãos levantadas, com sua cabeça inclinada, com seu coração compungido,
dizendo o que hei de fazer, meu Deus. Eu tenho crucificado a tua palavra, tenho resistido ao Espírito Santo. Sim, meu amado, minha amada irmã em Cristo Jesus, agora você perdeu as forças de resistir ao Espírito Santo. Mas, por outro lado, você está criando músculos espirituais para resistir ao diabo e ele fugir de você com seus credos, com seus dogmas, com suas doutrinas falsas e mentirosas que ele tem estabelecido durante as eras no coração do povo religioso. E agora você não pode mais resistir à mensagem. Basta! Chega, Senhor! Eu quero meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta de contender com a palavra de Deus. É chegada a hora. E logo então, Deus cumprirá a sua palavra. Ele te encherá com a fé perfeita na palavra perfeita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela, um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite
que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar.